ao governo do Estado? Gelson, o senador Aécio é um amigo antes de ser um aliado político, presidente nacional do partido. E eu vejo como o Firmino colocou, o prefeito Firmino Filho. Não deixa de ser uma atitude carinhosa, atenciosa, e não é estranho para mim. As relações sempre foram muito fraternas. Ele sabe de tudo aqui no Piauí. Tudo que aconteceu e que está acontecendo, ele tem conhecimento. Nós temos não precisa fazer reunião da Executiva Nacional para a gente estar ao par, tanto o que acontece lá como aqui. Essa conversa nós já tivemos, inclusive com a presença do Marcelo, que foi discutido, o próprio Marcelo colocando as razões por conta dos encaminhamentos. Então não tem nenhuma novidade, apenas surge, como o Elivaldo diz, muito mais para fora do que para dentro. Deixa eu só registrar aqui a história de um jornal hoje, o Jornal O Dia. Ontem eu conversei demoradamente com a jornalista Elisângela, editora do jornal, a quem eu tenho muito apreço, e nós historiamos toda essa história o PSDB, que nunca participou do governo, nunca cuidou do Piauí, as tentativas que foram feitas, o UOL, Chico, Firmino, eu. Então, lá no fim, ela disse, tudo bem, eu compreendi tudo. Mas se o Aécio mandar você ser candidato, isso não acontece que o Aécio não manda em mim, minha filha. Eu só tenho duas pessoas que mandam em mim hoje, minhas netas, duas netas que eu tenho e ainda é a quem eu obedeço. Então, aí colocou em manchete, Silvio diz que a Aécio não manda nele, num tom diferente do tom que eu usei. E vira um problema, não é problema. A pessoa, se o Aécio ver essa história lá, pode parecer até grosseria, e não é grosseria. Então, a questão da janela, que foi bem colocada pelo Firmino, e existem 3 janelas, porque desde o primeiro momento, essa história foi posta na mesa. Sim, nós temos candidatos por questões partidárias ou por convicções diferentes. Então, isso não é problema. Então, a gente aprende que na vida, se são 3 janelas ou só uma, são olhares diferentes. Diz que quando a gente vê o mundo, 2 pessoas na mesma janela, você vê diferente o mundo. Por exemplo, a matéria que vocês passaram aqui, quando eu chegava, sobre a história da energia, eu acho que a CEPES é unanimidade de insatisfação da população do Piauí inteiro. De norte a sul, todo mundo reclama. Primeiro, um serviço ruim, de baixa qualidade e caro. E eu fico surpreso ainda de quererem dividendos de um lucro que eu não acredito que uma empresa como a CEPES tenha lucro. Não é? É impossível que isso aconteça. Agora, um representante de um escritório, que eu sei, é um servidor público, ele não tem poder para resolver isso. Qual é a questão de fundo disso, Joelson? É falta de investimento. O Piauí nunca foi importante para o governo federal, nem foi importante para a Eletrobras, para fazer um investimento necessário. Então, o Piauí continua um estado de pires na mão, pedindo as coisas, porque sem energia, nada acontece. Ele nem cresce e nem desenvolve. Mas quando o senhor Ora, fala aqui em Teresina, me perdoa, isso... nos bairros que vocês noticiam com tanta frequência, além de faltar energia, a tensão, quando tem, ela não é suficiente. A prefeitura, para colocar uma biblioteca, uma rede de internet, tem que comprar transformadores. Uma escola para funcionar. Nós passamos por isso e continua. Há quantos anos isso? Por quê? Não tem investimento necessário. Quais são os motivos? A questão, bem aqui no Maranhão é diferente. Por quê? Porque tem outro tipo de atitude com o Maranhão, diferente do Piauí. Então, a gente mandar a Polícia Federal para investigar a população lá de Nazária, que a gente vê que são pessoas simples, que no desespero, em Palmeirais. Então, veja, reclamar a quem? Então, apoia a violência? Não, claro que não. Mas é o desespero daquilo que é direito e que não é atendido. Reclamar para quem? Será que a Polícia Federal vai também investigar a CEPES, a Eletrobras, pelo mau serviço que ela presta? Então, são essas questões. Quando o senhor, fica claro também nessas opiniões que são colocadas pelo senhor, pelo prefeito Firmino Filho, que cada vez mais, e aí o Elivaldo tem feito essa análise aqui também, cada vez menos, o cenário nacional interfere no cenário local na definição de coligações e apoios. Em parte, está ligado a esse fato de, em nível nacional, não se dá a atenção que o Piauí precisa? Acho que sim. Primeiro, o Piauí, ao longo de muitos anos, acho que quase a história inteira, é quase unanimidade a bancada federal apoiar o governo federal, qualquer que seja ele, de qualquer partido. Não é? Sempre foi assim. Nós tivemos a correspondência? Com certeza não. Com certeza não. Se você for analisar direitinho, é porque as pessoas às vezes não dizem as coisas como elas são. Para o governo federal, o que é que vale mais? É um senador ou um governador do Piauí? Você sabe quem é, Vivaldo? Senador. É um senador. É uma bancada federal.
Verdade. Porque isso é quem decide o destino da população Tem inteira. voto no Congresso. E o Piauí é um estado que vai lá de pires na mão, porque nem energia tem. Então, esse é o fato. É. Então, não vamos querer encobrir essas coisas, porque não... Doutor Silvio, eu queria que o senhor analisasse aqui duas situações. Comecinho do ano, janeiro, é lançada essa aliança. O senhor, vice de Marcelo Castro, governador, na época era governador, Wilson Martins, ao Senado. Agora, com este novo cenário, o governador é outro, Zé Filho, do PMDB. Mudou alguma coisa? Não. Vamos voltar para a política de novo, né? Que também é importante. Né? Tudo bem. E decide o destino de muita gente, de quase toda a população. Apesar desse seu apelo energético aí, é puramente correto e Então, oportuno. Então, vamos lá. No ano passado, e você acompanhou, porque eu disse isso aqui, inclusive, eu fui chamado, fui convidado para novamente participar de roda de conversa, vez que eu não ocupo função pública, não tenho atividade política, apenas profissional, pessoal. E eu aceitei. Por quê? Porque eu acho que eu posso contribuir, dar alguma contribuição em alguma experiência que eu possa ter. Então, conversamos com todos, né? O senador João Vicente, o senador Ciro Nogueira, que me convidou para ir para lá. Inclusive, o próprio AES concordou naquela época, lembra? Lembro, Né? se eu fosse para o PP... Essas coisas foram colocadas, postas sempre com muita transparência. O próprio senador Wellington Dias, depois o governador Wilson, Marcelo, enfim, o próprio Zé Filho, que ao longo do tempo passamos 1 ano e meio conversando. Isso. O senhor viajou com ele várias vezes? Aí, várias vezes, estivemos muito próximo. Então, veja, a decisão, vamos lá, aos fatos. Vou só repetir o óbvio. Então, primeiro, a decisão de ser o candidato, Marcelo, ao governo do Piauí pelo PMDB foi do então vice-governador José Filho. Não é verdade? Pronto, foi ele. E uma decisão solitária. Naquele dia ele conversou comigo, com o governador e com o Freitas Neto. E lá, perto da meia-noite, ele chamou o partido dele e o Marcelo e disse, olha, não sou candidato à reeleição e o meu candidato é o Marcelo. Então, uma decisão que no dia seguinte nós conversamos, 8 horas da manhã, nós estivemos juntos. Então, essa é a posição. Segundo ponto, por que o Marcelo? Não é? Por que o Marcelo? Primeiro, ele paga um preço por ser um deputado, um parlamentar já de vários mandatos e pelo desprestígio que tem a classe política perante a população. E não acreditar mais na palavra e tal. E por que eu acredito nele? Primeiro, eu o conheço há 50 anos, desde os bancos do Liceu Piauiense. Segundo, as atitudes dele ao longo da sua carreira política, e a gente não era muito próximo, mas nós sabemos aqui a vida dos outros. Então, todas as pessoas que confiaram na sua palavra, que o elegeram deputado estadual e depois federal, todas, até hoje o apoiam. Isso é um sinal claro de que ele correspondeu às expectativas e aos compromissos que ele assumiu com essas pessoas, com esses municípios. Terceiro, política se faz com sinais, se faz com atitudes e com ações. E o Marcelo os fez. Em 3 aspectos. Vamos lá. Primeiro, ele conseguiu construir uma aliança que parecia impossível, e ele fez. Segundo, ele não trouxe a família dele, o filho dele, que supostamente seria o herdeiro, no mandato de deputado federal, e ele não colocou. Então, isso é importante e é relevante para o tipo de política que hoje se faz aqui no Piauí. Terceira questão, e aí eu vou dizer uma novidade, talvez, não sei se o Alivaldo já sabe, mas o outro filho dele, o Castro Neto, que era secretário e continua secretário de Estado do Piauí, tanto no governo Wilson como agora no Zé Filho, está renunciando, está pedindo exoneração do seu cargo de secretário para poder acomodar um partido dentro da aliança que se faz, que é política e administrativa, e é compreensível isso. Então, veja, são atitudes de grandeza, e não é qualquer pessoa que faz isso. O Marcelo tem dificuldade? Tem. É um político de vários mandatos, que, portanto, tem um desgaste do parlamentar de longo prazo, inclusive com certa responsabilidade sobre a própria energia, que nós estamos discutindo aqui, e se ele era também, ele tem culpa disso. Segunda coisa, a maior parte da população nem está preocupada com eleição, né? Se eu não me engano, 72%, quer dizer, de cada 100 pessoas, 70 não quer saber de eleição, é uma coisa, antes tem uma Copa e depois é outra questão. Embora é importante lembrarmos que política decide o nosso destino. Então, se você se omitir, é muito pior, porque nem reclamar pode. Não pode voltar as costas para a discussão. Terceira questão, se a maior parte da população não está preocupada nem na eleição e desconhece o Marcelo,
quem o conhece como eu conheço, vai mudar de opinião, eu não tenho dúvida disso. Basta lembrar, Gelson, que esses encontros que a gente está fazendo pelo interior, tanto na região sul como na norte, é surpreendente a presença das pessoas. Não é liderança política só não, mas profissionais, pessoal da educação, pessoal da saúde. Nenhum encontro teve menos de 400 pessoas, em média. 400, 500, 700 pessoas. Então, isso surpreende porque é outro testemunho de que as pessoas têm esperança ainda. Correto. E esperança nisso que está sendo dito. Bom, pois não, Adi Lopes. Já dá para fazer uma avaliação desses primeiros dias da administração do governador Zé Filho, na sua opinião? Não, eu estou distante. Ó. A gente vinha conversando muito próximo. E depois, aí repete aquela história do... Vocês estão distantes, assim? Tem algum problema dos políticos entre o senhor e o governador Zé Filho? Nenhuma. Olha, bora outro fato semelhante. Não, porque se cogitou-se no começo, assim, cogitou-se no início, você poderia ser vice dele, aí não é mais, sei o quê. Isso causou algum desconforto? Não, Levaldo, mas acabamos de dizer que ele decidiu que o candidato é o Marcelo. Pronto, então isso aí está resolvido. Está resolvido. Segunda questão. O que foi que aconteceu depois da eleição do Firmino? Né? Fomos para uma campanha difícil, dura, o Firmino ganha a eleição. Né? O que foi que, por eu não aceitar nenhuma posição dentro da gestão, não ocupo cargo público, decisão minha pessoal, o Firmino me convidou. Então eu disse, Firmino, não preciso, Firmino, eu posso ajudar a sua gestão sem ocupar posição. Para o que você precisar? Eu tenho tempo, tenho disponibilidade e conheço um pouco Teresina porque também fui seu prefeito. Portanto, não foi isso. E qual foi a história que saiu? Que a gente tinha problema. Né? Estava distante, que não sei o quê. Nunca teve. A mesma coisa do Zé Filho. O Zé Filho, a gente vem conversando durante muito tempo. Ele sempre teve a mesma conversa. Nunca mudou a conversa dele. A palavra sempre foi a mesma. Né? E depois que assumiu, ele tem tanto problema para resolver, e eu não tenho, porque primeiro eu não tenho nada a pedir para ele. E a maioria das pessoas que vai ao Palácio, com certeza é para pedir. Né? Eu não quero, não discutir questão de posição dentro do governo, desejo do coração que ele seja bem sucedido, o Piauí precisa disso. E se eu posso fazer uma avaliação, Eli, é de que ele está até surpreendendo para melhor. Eu acho que se falou tanto que ia acontecer isso, aquilo outro, não sei o quê, e nada, ele está de forma correta. Ele tem cumprido os compromissos que foram assumidos dentro desse âmbito político. A surpresa é para melhor. Doutor, o senhor dá todos os indicativos de que a situação está resolvida, o senhor não é candidato ao governo do Estado. Agora, e aí o senhor fala do peso do comportamento de Zé Filho, da palavra de Zé Filho, da palavra e da carreira de Marcelo Castro nessa decisão, mas e como é que fica o peso do seu amigo e correligionário, membro do partido, melhor, PSDB, Aécio Neves? O peso, ele não teria também um peso muito grande nas tomadas de decisões suas, inclusive do partido também? Claro que tem, olha. Você quer que não bota numa manchete de jornal desse jeito? Vamos embora falar dentro do contexto. Correto. Vamos supor, não vai acontecer, eu sei, até porque ele já me disse que não aconteceria. Vamos supor que o PSDB, num arrobo emocional, sei lá o quê, dissesse, olha, não pode ter essa aliança lá no Piauí. Sim. Você está proibido de ser candidato junto com o PMDB, com o PSB, não sei o quê. Eu não sou candidato. Você obedeceria o partido? Não, mas claro que não. Não, claro. E seria candidato a claro, governador? Eu obedeço o partido. Não, Elivaldo. Então o senhor descarta essa possibilidade? Mas claro que sim. Total. Elivaldo, eu não tenho mais idade para ser aventureiro, eu não sou mais Dom Quixote. Já fui, em 2010 eu fui. E Deus sabe como foi aquilo. Perdi uma eleição e não me arrependo de ter candidatado. Nós tivemos de cada 100 piauienses, 42 confiaram nas nossas palavras, não é pouco. Agora, tem ambiente político para ser candidato a governador? Não tem. Nós podemos ajudar dessa forma, né? Vamos, se a gente confiar, e eu confio. Agora, não pode? Claro que eu não serei, não tenho... Porque no passado recente até... Nenhuma ansiedade. Já estava tudo certo que o PSDB estaria com mão santa há um tempo atrás, e José Serra, de repente apareceu a foto de José Serra, Hugo Napoleão, Firmino Filho, né, dividindo ali um mesmo palanque, e aí ficou aquela situação. José Serra teria dado, ou o PSDB teria orientado essas mudanças estratégicas. Daí, porque as declarações de Aécio teriam surtido... Isso foi em 2002, né? 2002. Imposição. Deixa eu te falar, olha, eu me considero muito mais amigo do Sérgio